Olá, meu nome é Wécio e eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa intitulada Ontologia e Política em Hegel, o trabalho e a formação da consciência para a vida ética. Para melhorar a exposição, eu a dividi em três partes. Parte 1, uma ontologia do sujeito. Parte 2, ontologia e política, formação da consciência para a vida ética. Parte 3, uma crítica filosófica de ordem prática. Pois bem, a exposição hegeliana à fenomenologia do espírito busca desenhar o movimento histórico do desenvolvimento do espírito enquanto saber consciente de si e que se pensa ao mesmo tempo que se produz e se autoavalia, ao longo do que podemos chamar de uma jornada pelas figuras da consciência. Cabe lembrar um trecho muito elucidativo encontrado no prefácio da Fenomenologia, no qual Hegel diz o seguinte, abre aspas, o que esta fenomenologia do espírito apresenta é o vir a ser da ciência em geral ou do saber, fecha aspas. Ou seja, a jornada do saber, que inicialmente é o espírito imediato, isto é, a consciência sensível, na busca de tornar-se saber autêntico enquanto elemento da ciência. Nesta direção, o trabalho aparece como um momento do desenvolvimento do espírito enquanto uma forma de consciência que se sobrepõe às dualidades da subjetividade e objetividade e que encontra no desenvolvimento da consciência a singularidade que transcende a si mesma como razão universal imanente à realidade humana produzida historicamente no e pelo trabalho. Assim, Hegel deseja demonstrar que o espírito está sendo realizado no próprio mundo, na experiência da vida em sociedade e nas formas definidas de consciência social nela impregnadas, que se manifestam desde a cultura em geral até, de maneira mais específica, a arte, a política, a religião e, sobretudo, a ciência. Neste contexto, o ponto de partida em nossa pesquisa está situado na questão do espírito, que, no contexto do trabalho como formador da consciência, se refere ao fato de que, quando por meio do trabalho o ser humano produz um objeto, ele o produz também como saber, cultura e subjetividade. Ou seja, ao se produzir algo material, se produz não somente uma coisa, mas também e simultaneamente um saber técnico, uma arte, uma ciência, uma política, uma ética e uma moralidade deste objeto enquanto produto do processo de trabalho. E por conta disto, o ser que trabalha também é trabalhado. Em resumo, podemos dizer que, ao produzir algo material de modo culturalmente condicionado e socialmente determinado, o trabalho produz também racionalidade enquanto formas subjetivas deste conteúdo objetivo ser vivenciado pelos sujeitos na experiência da vida em sociedade. Esta vivência define-se e constitui-se na própria experiência da vida em sociedade, concebida dialeticamente enquanto processo de formação do sujeito. E, neste sentido, o conceito de formação, Bildung, nos permite compreender que o trabalho não se refere apenas à produção material de objetos, mas, sobretudo, à produção das relações que formam e educam socialmente o indivíduo, estabelecendo assim uma verdadeira ontologia do sujeito, que tem seu pressuposto central no fato, como observou Hegel, de que, abre aspas, o trabalho forma, fecha aspas. Não obstante, o recurso à ontologia consiste precisamente de compreender a gênese do ser humano, processo que inevitavelmente implica na tentativa de encontrarmos a origem do sujeito a partir de uma exposição lógica e ordenada dos caracteres fundamentais do ser que a experiência revela de modo permanente e constante por meio das contradições determinadas pela negatividade dialética, leia-se o trabalho, situada nas mediações constituintes do processo de formação do sujeito enquanto substância viva do ser. Afinal, como defende Hegel na Fenomenologia do Espírito, abre aspas, a substância viva é o ser, que na verdade é o sujeito, fecha aspas. Nessa ontologia, o trabalho para Hegel produz realidade na forma de sociabilidade dotada de razão em sua efetividade, isto é, carregada de racionalidade imanente, argumento que se encaixa perfeitamente no afamado aforismo hegeliano encontrado na filosofia do direito. Né?
abre aspas, o que é racional é o efetivo e o que é efetivo é o racional. Ou seja, a realidade em sua efetividade é sempre racional. O sentido do efetivo aqui é do real em sua efetividade, ou seja, da realidade para além do imediato situado na aparência, ou ainda da realidade efetiva, isto é, no plano da essência. Este nível de conceituação do real inclui não somente coisas materiais, mas, sobretudo, relações sociais dotadas de espírito enquanto razão imanente, seja a religião, a ciência, a política, a arte, etc. Razão imanente na forma de saber não apenas teórico, mas, sobretudo, como vontade e ação dotadas de um propósito, isto é, como praxis, como agir consciente e objetivo. Portanto, este processo de formação disparado no e pelo trabalho implica sempre em acúmulo de saber de modo quantitativo e também qualitativo, de modo a produzir transformações no próprio ser humano enquanto sujeito. Em outras palavras, sob a perspectiva ontológica do ser situada no sujeito, conforme assumida na fenomenologia, seja na sua forma social, como atividade consciente e objetiva, seja na sua forma lógica, como agir intencional do conceito, o trabalho produz realidade dotada de consciência, que se realiza como relação concreta com os seus objetos, na forma de conhecimento e saber que dota esta realidade de razão imanente, ou seja, de racionalidade mediatizada no real em sua efetividade. Vale lembrar que, neste sentido, a realidade do espírito e da ideia não tem existência per si acima dos indivíduos. Muito pelo contrário, ela depende dos indivíduos concretos enquanto sujeitos na história para ganhar existência. O espírito, portanto, o espírito não é uma entidade que paira em volitação sobre a realidade humana, mas se trata de uma totalidade que somente se realiza no movimento estabelecido entre, de um lado, o conteúdo das relações sociais e, de outro, as formas de consciência por meio das quais estas relações são vivenciadas pelos indivíduos enquanto sujeitos na experiência da vida em sociedade. Vamos agora à parte 2, intitulada Fenomenologia e Filosofia do Direito, ou Ontologia e Política, Formação da Consciência para a Vida Ética. Bom, chegamos então ao ponto-chave da nossa argumentação, no qual sugerimos a leitura de que, ao nível da sua filosofia política, esta ontologia do sujeito pode ser compreendida no processo de formação do indivíduo, situado nos momentos que compõem o sistema de eticidade hegeliano, família, sociedade civil e Estado, para o qual o espírito corresponde à própria substância ética enquanto vida ética de um povo. Reiteramos, veja só, este processo nós buscamos compreender estabelecido dialeticamente entre, de um lado, o conteúdo das relações sociais, como já dissemos, e, de outro, as formas de consciência deste conteúdo ser vivenciado na experiência da vida em sociedade. Neste ponto, conseguimos demonstrar a urdidura entre ontologia e política, isto é, entre a formação do sujeito e a sua vida social enquanto agir moral dotado de um propósito voltado para a liberdade. Chegamos, então, a uma leitura da filosofia política hegeliana claramente consignada à sua visão ontológica. Vejamos. Na sua filosofia do direito, Hegel nos permite desenhar a contradição fundante da sociabilidade moderna como um supra-sumir, Aufheben, estabelecido entre dois lados que compõem o movimento político da própria sociedade civil burguesa em sua efetividade. Quais lados? De um lado encontram-se os indivíduos com seus interesses egoístas, que são disputados no campo aberto da sociedade civil, e nesta sociedade civil não podemos esquecer que Hegel situou o trabalho como mediação das carências sociais dos indivíduos, compondo o que ele denomina de sistema de carências, ao mesmo tempo que aponta também a propriedade privada como elemento universal de liberdade, implícito a esta sociedade e sua realidade. Isto é muito importante porque demonstra que, para Hegel, é a partir da propriedade privada e da sua defesa pela justiça que concretamente se funda o direito e a jurisdição desta sociedade. Pois bem, de um lado. Por outro lado, põe-se o Estado racional hegeliano,
como a realidade em ato da ideia moral objetiva, como diz o próprio Hegel, ou seja, o corolário do seu sistema de eticidade e, portanto, da vida ética. Por sua vez, se é no direito abstrato que Hegel situa a propriedade juridicamente estabelecida na modernidade como propriedade privada, não obstante, o direito abstrato encontra sua concretude na totalidade da moralidade objetiva do sistema de eticidade, que começa pela família, passa pela sociedade civil burguesa até alcançar o Estado. Cabe ressaltar que ainda em 1799, quando Hegel se pôs a estudar a economia política, ele não hesitou em questionar e talvez foi o primeiro a formular a contradição ética essencial à sociabilidade burguesa, isto é, uma sociedade na qual a segurança da propriedade privada é o eixo em torno do qual se ergue e se move toda a legislação que pauta suas formas jurídicas, e às quais se referem a maioria dos valores morais e dos direitos dos cidadãos. Bom, agora nós vamos ao arremate da nossa posição na terceira parte, intitulada Uma Crítica Filosófica de Ordem Prática. Bom, temos então uma crítica filosófica, como eu disse, de ordem prática. O que significa isso? Vejamos. Enquanto o indivíduo se formar unicamente como proprietário, ou seja, sobre os processos de subjetivação da propriedade privada, para Hegel, os egoístas interesses econômicos estarão sempre prontos a afastar os cidadãos, ou prontos para afastar os cidadãos da vida ética, restando uma cidadania puramente abstrata como moralidade vazia. Por isso, a necessidade de uma eticidade enquanto moralidade concreta e objetiva. Não obstante, não podemos deixar de questionar. Ora, o que seria a propriedade privada se não a forma jurídica que assume o desenvolvimento histórico do trabalho? Diante disto, sugerimos a leitura de que esta formação social fundada no e pelo trabalho adquire também um sentido de deformação. Mas aí vem a pergunta: como explicar essa formação, que também é deformação, e como isto afeta a vida ética? Desse modo, sem qualquer pretensão de estabelecer postulados definitivos, as nossas conclusões neste momento nos levam a corroborar a seguinte hipótese. Vejamos, a conflituosa e contraditória conexão entre, de um lado, os processos de trabalho situados no conteúdo das relações sociais e, de outro, as normas jurídicas e os valores morais enquanto formas de vivenciar este conteúdo na experiência social é justamente a concepção geral que, em grande parte, determina a relação dialética entre o processo de formação da consciência a partir do trabalho e como isto afeta a vida ética. Em outras palavras, esta contradição se revela como a mediação imanente ao próprio desenvolvimento histórico dessa sociedade, estabelecido entre, de um lado, o trabalho que forma a consciência e, de outro, a substância ética enquanto produto desta própria formação social. Por sua vez, se o ponto nevrálgico da eticidade é que a liberdade adquire uma dimensão concreta que tem a sua significação no fato de o indivíduo existir em sociedade, portanto, a questão da eticidade carrega uma contradição de profundidade ontológica com a sua própria formação social fundada no trabalho. E dizemos ontológica justamente porque esta contradição determina os caracteres fundamentais deste sujeito enquanto substância viva do ser. E aí, no que tange à experiência da vida e sociedade, o processo por meio do qual os indivíduos livres realizam um movimento social que expressa a liberdade é justamente o que Hegel define como substância ética, que constitui o cerne da sua concepção madura acerca da vida ética na eticidade, como sabemos. Por fim, não podemos esquecer que, para Hegel, o indivíduo particular é o espírito incompleto, que, na fenomenologia do espírito, deve ser conduzido, como diz ele, desde seu estado inculto até o saber. Assim, entendemos que a jornada do conhecimento é também a jornada da vida, ou que esta jornada do conhecimento é também a jornada da vida ética, fundada ontologicamente no trabalho, que somente se realiza sendo dita, ou seja, no saber e na linguagem, processo formativo no qual
o espírito busca a si mesmo, e no qual se plasma a problemática da tensão entre moralidade e eticidade, ou seja, entre moralidade e substância ética, que pretendemos explorar mais ao longo desta pesquisa. Por ora, concluímos nesta primeira fase da nossa investigação que, para demonstrar a urdidura entre ontologia e política, devemos começar pela compreensão dialética da relação ineliminável estabelecida entre o conteúdo das relações sociais e as formas destas serem vivenciadas na experiência, relação que se manifesta como uma contradição determinante do processo de formação do sujeito, que na vida ética se manifesta na tensão entre o agir moral, a moralidade, e a ação ética, a eticidade. Isto simplesmente porque esta contradição entre conteúdo e forma se revela imanente ao próprio ser no processo de formação da consciência, que na fenomenologia é a forma fenomênica do espírito enquanto experiência que se refere a si mesma na e pela mediação do outro, conforme testemunhamos na dialética do senhor e do escravo. Deste modo, nas fases seguintes da nossa pesquisa, já em andamento, estamos a investigar como este processo da dialética do senhor e do escravo produz determinações para os dois campos que nos interessam especificamente de acordo com o escopo deste projeto. Primeiro, a cultura, no que tange à formação, que também se traduz em deformação ou estranhamento no espírito alienado de si mesmo. E, em segundo lugar, o Estado, no caso da política, enquanto exercício coletivo da liberdade e, portanto, da experiência da vida em sociedade, enquanto substância ética definida na e pela eticidade. Bem, ficamos por aqui e muito obrigado e desde já me coloco à disposição para sugestões e críticas. Até a próxima.